paz, amada igreja. Espero que você esteja com uma expectativa nessa noite, aí reunido com a sua família, de celebrar ao Senhor, de receber da parte do Senhor. Aleluia. Bênçãos, cura, palavra de esperança, que você possa mais uma vez perseverar, né, como nós temos feito aqui, que você possa estar firme aí na rocha, esperando que Deus, que essa fase passe logo e que a gente venha se reunir novamente, amém? Aleluia, vamos celebrar o Senhor então? Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, sim, Ele é bom. Aleluia. Diga isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Sim, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque cremos na Tua promessa. Está chegando o tempo que o Senhor virá, Pai, para nos buscar. E eu quero fazer parte, Pai, deste povo seleto que vai estar na Tua presença eternamente, Senhor. E nessa noite eu te adoro por isso, Pai, e por tudo que tens feito em minha vida, Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou
buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Senhor, nós queremos nessa esperança que chegará o dia, Senhor, que o Senhor virá e não haverá mais lágrimas, nem choro, nem dor, Senhor, porque nós estaremos contigo, Jesus. Essa é a nossa esperança. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é no céu, aleluia. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
esperamos, Senhor. Nós te esperamos, Senhor. Aleluia. 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 Ah, Senhor, vem habitar, Senhor, em nós, manifestar, Senhor, em nós, Deus, quem Tu és, Jesus. Ah, Senhor, vem com a Tua paz, Senhor, com a Tua alegria. Brilha a Tua glória, Senhor, em nós. Resplandece o Teu rosto sobre nós, Senhor. Ah, Jesus. Ah, em meio a tantas coisas, Senhor, o que eu quero é olhar para Ti, Senhor. O que eu quero é olhar para Ti, Senhor. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Ah, Jesus, seja exaltado o seu nome, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós e agora o Senhor vive, e essa é a nossa esperança. Ah, Senhor, em breve há de vir e colocará sobre os seus pés todo principado e potestade. Ah, Senhor, nós te adoramos pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Tu és digno, o Cordeiro de Deus que se deu. Ah, Jesus, nós não merecíamos, Deus, mas o Senhor saiu da tua glória e se fez homem. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos, Deus, te adorar nesse momento, Jesus. Ah, Senhor, tu és digno, tu és santo. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Ah, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos. Adore, adore o Senhor. Adore, Senhor, com as suas palavras. Ele é o nosso Deus. Ele é nosso Deus. Nós somos filhos do Altíssimo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oh, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra.
soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. As vozes digam: já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 84, 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Senhor, escudo nosso, contempla o seu rosto do seu ungido, pois um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós pedimos, como o salmista diz, ó Deus, ouve a nossa oração. Tu és, Senhor, o que precisamos no vale, Jesus, na tempestade. Ah, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que em nós e nos lares o Senhor acalme, Senhor, a tempestade, Jesus. Em meio, Senhor, a tantas coisas ao nosso redor. Em meio, Senhor, a esse turbilhão, Senhor, que tem se passado nas nossas casas, na televisão, no mundo, Jesus, nesse país, ó Deus. Todos os dias nós vemos, Deus, uma tempestade caindo sobre nós. Mas nós sabemos e confiamos que o Senhor ouve a nossa oração. E tudo está no controle das Tuas mãos, Deus. Visita, Senhor, os irmãos, ó Deus, nesse momento. Visita cada um, Jesus, que está aflito por causa dessas coisas do mundo, ó Deus. Porque o Senhor também falou que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor venceu. O Senhor venceu o mundo. E é nisso, Senhor, que nós devemos nos firmar nesses dias, Senhor. Senhor, venha trazer paz, Senhor, às nossas casas, aos nossos corações, ó Deus. Alívio, conforto, Jesus. Em meio a perdas, em meio à morte, Senhor. Ah, Senhor, vem trazer, Senhor, o consolo do Teu Espírito Santo sobre nós. Eu te peço, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo. Tu és aquele que era, que há e que há de vir. Lutamos com armas de fé
e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Sim, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, Senhor, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, tu és, Senhor. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Sim, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, de eternidade a eternidade. O Senhor não muda. Aleluia. Passa-se os reinos, as eras, os governos, mas o Senhor permanece fiel. Ah, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e nos alegramos nas tuas promessas, Senhor. Nos alegramos naquilo que tu és, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A graça e a paz, irmãos. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um domingo para glorificar o nome do Senhor. Eu espero de verdade que os irmãos estejam na mais repleta paz do nosso Senhor Jesus.
que mesmo em dias difíceis, que você possa estar firmado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Quero compartilhar com vocês hoje sobre sal e luz. Então, sem demora, eu peço que você abra comigo lá em Mateus capítulo 5, vai ser o texto que nós vamos compartilhar hoje com vocês. Enquanto você abre lá em Mateus 5, quero dar um recado. No próximo sábado, dia 27, nós vamos estar fazendo o evento com os moradores de rua, o Tamo Junto e Misturado. A gente vai passar no centro da cidade distribuindo sopa, e nós pedimos, você que tem cobertores ou blusa de frio, né, agasalhos, se você puder nos abençoar, a gente vai ficar muito agradecido. Então, dia 27, no próximo sábado, se você quiser ir também, participar conosco, de estar compartilhando vida, esperança e poder orar por esses homens e mulheres que estão na situação de rua, eu convido você, deixa aqui o meu convite. Durante a semana eu vou divulgar mais aí, via WhatsApp, e eu conto com a contribuição dos irmãos na medida do possível. Amém? Mateus 5, então, vamos ler o texto a partir do verso 13. Então, quero ministrar sobre isso hoje, sobre sal da terra e luz do mundo. Então, Mateus 5, verso 13, vai dizer, Jesus dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Verso 16 vai dizer: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam a boa obra que vocês fazem, e o Pai de vocês, que estais no céu, seja glorificado. Abaixe sua cabeça comigo aí, vamos orar por esta palavra. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através de mim, Pai. Que nesse momento o Senhor possa preparar o coração dos meus irmãos, que seja como uma terra fértil, a fim de receber a semente da Tua palavra, e que essa venha germinar, que venha crescer, e que venha dar frutos, Pai. Esta é a minha oração nesta noite. Aquece o nosso coração, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto aqui desse texto que nós lemos, aqui é o Sermão do Monte, está bem no início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai de Mateus 5 até o final de Mateus 7, e aqui Jesus começa a ministrar sobre aquela multidão, sobre os seus discípulos, e consequentemente para nós também hoje. Então, bem no início aí do sermão, Jesus reúne a multidão que estava ali seguindo ele, sobe ao monte juntamente com os seus discípulos. Então ele passa a ensiná-los, e ele começa a dizer muitas diretrizes. Então você tem que entender que o Sermão do Monte são diretrizes do Senhor Jesus para a sua igreja. E antes desse texto que nós lemos, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, que é um texto bem conhecido entre nós. E ele começa a dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E assim ele começa a dizer as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas são o perfil, as características do verdadeiro cristão. Então, eu e você, nós precisamos crescer nisso, nós precisamos romper nessas bem-aventuranças e vivenciar cada uma delas. Alguns domingos atrás, mês passado, se eu não tiver mal de memória, o pastor Williams pregou sobre isso, pregou sobre uma delas, e foi muito bom, foi muito edificante, porque isso de fato é uma verdade que nós precisamos viver. Então aqui, entenda isso, as bem-aventuranças é nada mais do que
o perfil de um verdadeiro cristão, né? Mesmo que você não está vivendo isso, ou não está conseguindo viver plenamente isso, eu e você temos que se esforçar para viver cada uma dessas direções. Então, eu quero compartilhar alguns pontos com você, e o primeiro é que o sal dá sabor. O sal dá sabor. Então, no verso 13, na parte A do versículo somente, Jesus disse: vocês são o sal da terra. É interessante observar que Jesus faz uma afirmação de quem nós somos. Jesus não diz que nós precisamos ser, e Ele não diz para que nós nos esforcemos para ser. Ele diz: vocês são. Nada mais, nada menos. Vocês são o sal dessa terra. E nós somos aquele que dá sabor para este mundo, para esta terra. E isso tem que ser perceptível. Então o Evangelho, a doutrina do Evangelho é como o sal. Ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Aonde nós colocamos o sal, isso é perceptível, né? Nós percebemos a presença do sal. E aonde também não há sal, isso também fica muito claro. E o que isso tem a ver comigo e com você, querido? Nós, como sal desta terra, como homens e mulheres nascidos de novo, nós temos que ser como um sal que dá sabor. Que quando você coloca sal no alimento, ele é perceptível ali. E quando não há, quando a comida é sem sal, que muitos de nós não gostam, né, geralmente em hospital que serve assim, pela dieta, nós percebemos também. E nós temos que ser esse tipo de pessoas que mudam ambientes, seja na sala de aula, seja na sala da sua casa ou da empresa que você trabalha. Você tem que ser alguém que as pessoas percebem algo diferente, entende? E quando você não está ali, as pessoas também sentem falta. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus, você carrega a glória de Deus, e quando você chega, logo as pessoas percebem, e quando você sai dali, as pessoas também percebem que aquele ambiente mudou. Entenda isso, nós fomos chamados para mudar ambientes, em nome de Jesus, queridos. Nós viemos entender essa palavra e viver isso. O Senhor Jesus nos chamou para isso. Um exemplo bem claro do sal, você que cozinha, você mulher, e você homem que gosta de cozinhar também, assim como eu, você usa aí mais ou menos umas 5 gramas de sal para cozinhar meio quilo de feijão, sim ou não? Se for cozinhar aí 1 quilo de feijão, vai usar aí, dependendo do gosto, entre 7 gramas, aí até 10, no máximo 12 gramas de sal. E para você ver que uma pequena quantidade de sal, ela influencia uma grande quantidade, 1 quilo de feijão. E assim temos que ser nós. Quando nós estamos com pessoas, nós temos que influenciar, porque nós somos chamados para influenciar. Nós não podemos ser influenciados, nós temos que ser influenciadores. Nós temos que dar o sabor, nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus coloca na nossa frente no dia a dia. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos peregrinos nesta terra, estamos de passagens aqui, e nós precisamos ganhar o máximo de almas possível para o nosso Senhor Jesus. O máximo de almas. E percebe que nós temos uma facilidade muito grande, e não há nada de errado nisso, em compartilhar coisas boas. Nós temos que fazer a mesma coisa acerca de Jesus Cristo e da salvação. Nós falamos tão bem quando nós comemos um lanche bom, sim ou não? Nossa, aquele lugar ali é top, come lá que você vai gostar. Nós indicamos os lugares, nós falamos de uma viagem que nós fizemos e gostamos tanto. Nós falamos da marca de um carro que talvez você queira, ou que você tem, que é um carro bom e que é econômico. Mas e de Jesus? O quanto nós falamos de Jesus? Nós temos, queridos, palavra que pode mudar destinos.
nós temos palavra que transforma vidas e muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós não testemunhamos acerca do evangelho da salvação. Provérbios 11, verso 30, na parte B do versículo vai dizer: e o que ganha a alma é sábio. Entenda isso. Há uma sabedoria daqueles que ganham almas para Jesus. Glória a Deus. Você foi chamado para isso, para dar sabor, para levar fé, para levar esperança aonde não há. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que quero compartilhar com você nessa noite é que o sal preserva. O sal preserva. Versículo 13 do texto aí base que nós iniciamos vai dizer: se o sal vier a ser insípido, continuação, do verso 13. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, perder o gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Uma das utilidades do sal, antes da existência do refrigerador, era a preservação dos alimentos, inclusive da carne. Então nós, como cristãos, nós temos que preservar os valores, os princípios e a presença de Deus. Nós precisamos preservar o rolo santo, a Bíblia sagrada que o nosso Senhor deixou para nós. Nós temos que preservar a palavra de Deus. Nós temos que ser aquele que preserva, assim como o sal preserva os alimentos. Nós, como sal, nós temos um propósito. Assim como o sal tem o seu propósito, a sua propriedade, nós também temos. E com certeza o propósito do sal não é ficar dentro do saleiro. Porque um sal dentro do saleiro não serve para nada. É verdade ou não é, Ismael? O que adianta uma picanha sem aquele famoso sal? Então, ele não serve para nada, ele precisa ser colocado para fora. É a mesma coisa, se nós ficarmos dentro desse salão, louvando a Deus, buscando a Deus, que é bom, tem o seu lugar, o culto público, o momento de adoração e de busca pela presença de Deus, mas se nós ficarmos só aqui, queridos, e não formos para a rua, não compartilharmos vida, não compartilharmos aquilo que recebemos de Jesus, para nada vai servir, porque nós somos chamados para isso, para dar sabor e para preservar. Aqui no culto, é somente um período de treinamento, o jogo é da porta para fora, e eu e você temos que viver isso. Temos que viver isso. O mundo, esse mundo que nós vivemos, é como um pedaço de carne fora da geladeira. E ele precisa do sal para ser conservado. Esse mundo só não está totalmente podre, caído, por causa do sal, que é a igreja do Senhor Jesus. Senão ele já tinha sucumbido completamente. Pode acreditar nisso. E eu quero trazer alguns dados para você entender o poder de influência que a igreja tem, mas também o mal que acontece quando ela não exerce esse poder. Como eu disse no começo, Jesus não pediu para você, olha, seja sal se der, olha, quem sabe, se esforça, cresça, jejua, ore, busque isso. Não. Ele diz, ei, vocês são o sal da terra. Ponto. Então eu quero trazer o número aqui de cristãos por algumas pesquisas aqui, feita em 2019. E essa pesquisa foi feita no Brasil. Então, segundo algumas pesquisas feitas no ano passado, aqui no Brasil, o número de pessoas por religião registra, preste atenção nesses números, 50% são católicos, 31% são evangélicos, 10% não tem religião, 3% são espíritas, 2% são de Umbanda,
candomblé e outras religiões afro-brasileiras. 2% outras religiões, 1% ateu e 0,3% judaica. Então, dentro dessa pesquisa, desse quadro que eu apresentei aqui para os irmãos, a maioria são os católicos e em segundo lugar os evangélicos. Porém, de 10 anos para cá, lá de 2010 até hoje, 2020, o número de católicos diminuiu e de evangélicos aumentaram. Hoje estima-se aí ter cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Isso segundo alguns sites de pesquisa e também o IBGE afirma isso. Cerca de 60 milhões de evangélicos. É claro que o número às vezes pode variar entre menos ou mais. Alguns pesquisadores falam um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas essa é a faixa etária. E é bem provável que esses evangélicos não estão vivendo o evangelho. Por que eu digo isso? Porque infelizmente hoje as pessoas se aderem à igreja, mas não mudam de vida. Para você ver, as igrejas hoje que pregam somente cura, libertação e prosperidade, infelizmente elas têm um número muito grande de pessoas não salvas. Isso é uma triste realidade. Então por isso que esse número me espanta em dois aspectos, porque é perceptível isso, e nós vemos, eu creio nisso, que são pessoas que são ditas evangélicas, mas não estão vivendo o evangelho. Triste notícia. Agora você imagina se esses 60 milhões de pessoas exercesse a sua função como um sal. Você imagina o que nós estaríamos vivendo hoje, querido, no Brasil. Imagina, nós estaremos vivendo dias poderosos. É claro que o mal ainda existiria, porque isso é um cumprimento bíblico, mas muitas mais pessoas seriam alcançadas de forma genuína, pessoas seriam libertas genuinamente e teriam as suas vidas salvas pelo sangue do Cordeiro. Então, dentro desses números, ou esse número não existe, ou eles não estão exercendo o seu papel como sal e luz. E eu acredito mais na segunda opção, que existe esse tanto de evangélicos, mas que não são, boa parte, pessoas salvas, genuínas, a ponto de testemunhar a sua fé. Isso é triste, isso é lamentável. Então, essa mensagem de hoje, eu trago para encorajar você, igreja brasileira, morada de Marília, para que eu e você possamos viver o evangelho simples da graça de Deus, que é compartilhar as boas novas, que é pregar Jesus Cristo, que é compartilhar a vida, aquilo que você recebeu. Agora, voltando aqui no texto, há algo assustador o que Jesus disse, quando ele se refere ao sal, dizendo que se o sal perder o sabor, para nada mais serve, a não ser para lançado fora. Então, se nós perdermos o nosso propósito, querido, nós vamos ser pisados pelos homens. Esse mundo vai nos esmagar com as suas ideologias, com as suas coisas banais, com as suas coisas, com as suas más influências. E hoje nós vemos isso em todo lugar. É na escola, é na TV, é no jornalismo, é na rua, é nos comerciais, é na política, é na escola, infelizmente até na igreja, infelizmente. Então, se nós não exercermos o nosso papel como sal dessa terra, se nós não darmos sabor, se nós não preservarmos os valores de Deus, nós seremos pisados pelos homens.
ou seja, influenciado por esse mundo. Ou nós influenciamos, ou seremos influenciados. Ou nenhum, nem o outro. Seremos o sal dentro do saleiro, que também para nada serve. Então, se nós falharmos na nossa missão do ID, seremos como um sal sem sabor. E se nós formos um sal sem sabor, certamente falharemos na missão do ID. Ide e pregai. É tão interessante que quando fala ide e pregai, você fala, mas eu não entendo muito da Bíblia, eu não sou pastor, não sou pastora, como que eu vou pregar? Não, mas a questão do pregar, que Paulo muitas vezes menciona, e também Jesus dá esta ordem à igreja, é simplesmente compartilhar. Da mesma maneira que você fala muito bem, como eu disse agora há pouco, de um lanche, de uma viagem, de uma cidade que você foi, é você testemunhar acerca de Jesus, daquilo que Jesus fez na sua vida. É isso. Isso é pregar. Isso é compartilhar o reino. E outra coisa, outro ponto aqui, é sendo luz no mundo. Então qual que é a primeira e a segunda coisa que eu falei? Seja sal da terra. Seja não, vocês são sal da terra. Então nós precisamos dar sabor e preservar os valores. E a terceira é sendo a luz do mundo. O verso 14 vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Irmãos, todos os cristãos são luz no Senhor. Efésios 5, verso 8, vai dizer: porque vocês no passado eram trevas, agora são luz no Senhor, então viva como filhos da luz. Olha que verdade maravilhosa. Antes vocês eram trevas, agora no Senhor vocês são luz. Então viva como filho da luz. Mas também em João 8, verso 12, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Calma aí. Se eu sou a luz do mundo, conforme Jesus falou, e conforme Efésios 5:8 diz, mas Jesus também em João 8:12 se apresenta como a luz do mundo. Quem é a luz do mundo no final? Irmãos, para você entender isso, mesma coisa quando você pensa no sol e na lua. Se eu perguntar para você, o sol brilha? Você vai responder sim, o sol brilha. Então, esse sol é Jesus, que é o sol da justiça. E se eu perguntar para você, a lua brilha? Você vai responder sim, a lua brilha. Porém, o sol tem a luz própria, nós aprendemos isso lá no colégio. E a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. A luz do sol é refletida na lua, que reflete na terra. Então nós somos essa lua. E o Senhor Jesus é o sol da justiça. Então Ele reflete a sua luz em nós, e nós refletimos a sua luz sobre toda a terra. Assim como a lua clareia uma noite escura, nós somos luz na escuridão de muitas pessoas, queridos. Nós somos a luz desse mundo, assim como o nosso Senhor é. E algo interessante de se ver, quando Jesus se apresenta em João também, como a água da vida, como a videira verdadeira, como um bom pastor, como o pão vivo que desceu do céu, como a verdade, o caminho e a vida. Quando ele se apresenta dessas formas, ele não atribui isso à igreja. Somente quando ele se apresenta como luz do mundo, essa sim, ele atribui à igreja. Então, de fato, Deus nos chamou para viver coisas grandes. Deus nos chamou para brilhar, mas não você como uma estrela brilhar, mas você brilhar a luz que está em você, daquele que habita em você, daquele que fez morada em você.
esta luz que tem que brilhar. Esta luz. Glória a Deus. Isso Cristo atribuiu a nós. Luz do mundo. Aleluia. Amém, irmãos? Não dispersa não, fique comigo aí. Estamos caminhando para o fim. E o versículo diz aí, né? Assim como uma cidade não pode se esconder no monte, os discípulos de Jesus, que somos nós, não podemos também ficar oculto, né? Assim como um farol que é orientação, né? Lá no porto, numa ilha, assim como o farol é orientação para os barcos, para os navios, nós temos que ser para este mundo. Eu quero dizer algo muito sério para você nessa noite. O exemplo bem claro de ser luz do mundo é para esse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num momento escuro, momento de pandemia, momento que muitas vezes são incertos, você não sabe se o comércio fecha, se o comércio abre, você não sabe, são dias difíceis, irmãos. Mas você que tem o Senhor Jesus, que é a sua rocha, e você tem que se firmar nessa rocha e confiar nele, você tem algo precioso, você tem essa luz, então você tem que brilhar, em meio a essa escuridão que nós estamos vivendo, você tem que ser a resposta desse mundo. Nós precisamos nesses dias, querido, falar de Jesus. Mas às vezes você não está saindo, está só indo do trabalho para casa, está se guardando, se protegendo, e é coerente fazer isso. Mas, querido, nós temos a rede social hoje, nós podemos ligar, nós podemos mandar uma mensagem. Às vezes são pessoas que você nem conhece, que você vê uma postagem do amigo do seu amigo lá, que está triste, que não dorme, que está meio depressivo. Entre em contato com essa pessoa, pregue para ela, dê palavras de alívio para ela. Fala acerca de Jesus, fala acerca do arrependimento, do juízo, da justiça de Deus. Pregue para ela. Nós precisamos nesses dias se importar um com os outros. Nós temos que testemunhar. Nós somos a luz nessa escuridão, querido. Nós fomos chamados para mudar histórias, para transformar destinos através daquilo que está em nós. Então, em meio a tanta notícia ruim, sim ou não? Em meio a tantas notícias ruins, você tem uma boa notícia. Você tem as boas novas do Evangelho. Evangelho significa isso, boas notícias. Tem notícia ruim? Por toda parte. Qualquer jornal que você ligar, em qualquer horário, tem notícia ruim, notícia triste, notícia que muitas vezes preocupa. Quantas pessoas hoje estão angustiadas, sim ou não? Estão depressivas, estão ansiosas, e você tem as palavras de vida eterna, daquele que te salvou. Nós temos as palavras de vida eterna, através de Jesus. Ele tem a palavra de vida eterna, mas para o mundo nós temos essa resposta. Porque nós somos luz, porque nós somos sal, porque nós somos embaixadores dele. E nós temos que levar essa palavra por onde quer que seja. Seja no trânsito, seja no ônibus, seja na nossa empresa, seja na nossa casa, em meio dos nossos familiares. Ou, como eu disse, nas redes sociais. Pergunta para as pessoas se estão precisando de oração. Pregue para elas. Esses dias são dias de ganhar vidas para Jesus. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o destino da pessoa amanhã. Pregue hoje, pregue enquanto é tempo. Eu, antes de me converter, em vários lugares que eu passei da minha vida, em várias situações, em vários momentos de escuridão que eu me encontrei, queridos, eu sempre teve alguém falando do Evangelho da salvação para mim. Quando eu me converti, eu já era um pouquinho crente, porque eu cria muito em Deus, e eu tive muita experiência com Deus sendo ímpio. Deus usava alguém para pregar na minha vida, e às vezes profetizava algo na minha vida, e aquilo acontecia.
Então eu tive muitas experiências, eu vi muito agir de Deus antes mesmo de conhecê-lo. Por quê? Porque pessoas foram sal na minha vida, pessoas foram luz no meio da minha escuridão. Por mais que às vezes ainda eu fiquei meio resistente e teimoso, e bati a cabeça e quebrei a cabeça e vim arrebentado, mas graças a Deus cheguei, estou aqui pregando para você hoje. Quantas pessoas não estão na mesma situação? E você pode ser luz na escuridão dessa pessoa. Você pode ser luz na escuridão dela. Amém? Seja luz, querido. Leve as boas novas. Você tem boas notícias. O verso 15, já indo para o fim, diz assim: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, ou aí na sua versão, alqueire, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Entende, querido? Não é para você se esconder. Você tem que se mostrar, você tem que se apresentar, iluminar todos que estão à sua volta. Como diz o texto, todos que estão na casa. As pessoas da sua casa têm que ser impactadas pelo testemunho da sua vida. Aquelas pessoas que não são convertidas na sua casa têm que ser impactadas através do seu testemunho. Como um cristão, um bom cristão, como um bom cidadão, como uma boa esposa, um bom filho, um bom marido. Testemunho, nós temos que testemunhar. O Evangelho é uma luz tão forte e transmite tanto a sua própria evidência, que uma cidade não pode se esconder em cima de um monte. E nós também, pela luz do Evangelho, não podemos se esconder. Temos que ser visíveis nesses dias, principalmente nesses dias. Precisamos compartilhar luz, precisamos compartilhar vida. Eu quero te contar um testemunho rapidamente. Algum tempo atrás, eu fui pregar num sistema prisional e eu me deparei com um jovem. Ele tinha cometido um homicídio alguns dias atrás. E aquilo pesou para ele. Ele estava foragido, ele matou um jovem aqui na zona sul de Marília, no bairro Marajó. E ele cometeu esse homicídio e fugiu. E aquilo foi tão pesado para ele, que ele ficou mal com a situação e se entregou. No mesmo dia que se entregou, eu entrei naquele sistema prisional e encontrei ele. Em 10 minutos de conversa, eu preguei para ele. Esse jovem começou a chorar arrependido e aceitou a Jesus. Eu falei para ele o que diz Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e crê no seu coração que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Falei para ele que ele precisava se arrepender, e aquele jovem se arrependeu e entregou a vida para Jesus. Eu fiz uma oração de entrega ali com ele, e ele me agradeceu muito. Ele falou: cara, você é a resposta de Deus na minha vida. Eu falei: irmão, eu estou aqui por causa de você. Hoje eu vim aqui especificamente por causa de você. A salvação chegou. Quase mesmo a situação de quando Pedro e João encontram aquele paralítico na porta do templo, e aquele paralítico pede algo para eles, e eles falam: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos eu te dou, o que eu tenho eu te dou, recebe, levanta e anda, recebe aí meu irmão, levanta e anda. E naquele dia foi a mesma coisa que eu fiz com aquele jovem. Eu falei: olha cara, eu não posso te tirar daqui fisicamente, mas eu posso tirar você daqui espiritualmente. Eu não vou te livrar fisicamente no momento, e nem depois, lógico, mas eu não vou te livrar desse lugar fisicamente, mas espiritualmente, a partir de agora, você é livre pelo sangue do Cordeiro. 10 minutos de conversa, querido. Eu testemunhei. Eu só falei aquilo que Deus fez na minha vida e que Deus queria fazer na vida dele também. E ele começou a chorar e se entregou para Jesus. Nós devemos ser assim, querido. Luz, sal, dá sabor, dá sentido na vida das pessoas. Nós devemos transmitir o conhecimento que nós temos para o bem dos outros, porque nós somos a resposta
a resposta. Nós temos o que o mundo precisa. Nós temos luz, nós temos Jesus de Nazaré. Aleluia. Não podemos esconder embaixo de um cesto essa luz. Devemos iluminar. Deve ter uma evidência da experiência que nós temos com Jesus. E a evidência dessa experiência é o compartilhamento dele, querido. Se Jesus é tão bom para nós, se Deus é tão bom para nós, nós iremos compartilhar ele também. Não vai ficar só para nós. Como que algo tão bom eu vou guardar para mim? Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. E para encerrar, querido, essa mensagem, nós devemos ser motivo para que os outros pensem bem do cristianismo. Nós devemos ser um testemunho vivo, com a nossa vida, com a nossa essência. E a minha preocupação maior nesta noite não é o quanto você entendeu que você é o sal e a luz, assim como Jesus ordenou que você vivesse. A minha maior preocupação nesta noite é que se você vai viver essa verdade ou não. E para encerrar, eu cito Spurgeon. Ele diz assim: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem ao inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos estendidas, tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. E se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar de nossos esforços. E que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Que nós possamos orar pelos perdidos, ser luz, ser sal nesses dias, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, eu creio que o Senhor nos chamou para ser sal e luz neste mundo, Pai. E principalmente nesses dias escuros que nós estamos vivendo, Pai. Eu peço que o Senhor possa me usar nesses dias. Usa a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, nós queremos brilhar a luz do Senhor sobre os perdidos, Pai. Sobre quartos escuros, sobre os lugares tenebrosos. Nós queremos ser a resposta do Senhor nessa terra. A resposta que as pessoas precisam nessa terra. Eu peço ao Senhor, usa as nossas vidas nesses dias para a honra e glória do Senhor Jesus, e que no final nós vamos glorificar o Senhor, o nome do Senhor, para honra e glória de Jesus. Amém, meus irmãos. Fique na paz, boa semana, Deus abençoe.